Vamos falar um pouco dessas experiências que a gente teve, né? A Estaleiro Jurong você fez com a gente? Não, não, foi Não, Flávia, foi Flávia. Flávia Botec. E foi muito legal. Essa aí foi uma experiência que eu tive muito boa, que o difícil foi achar um estudo semelhante, porque não tinha, o que tinha era só de fora, né? Estados Unidos. E fora do Brasil, a literatura não dava chance para nós em relação a isso, e aí nós achamos um empreendimento semelhante, por incrível que pareça, em Linhares. Pertinho, Pertinho, logo ali. porque, não sei se você sabe, isso eu aprendi também, né? Que o estaleiro, um navio, ele é feito como se fosse um Lego. São peças que vão se encaixando e vai formando o casco, entendeu? E aí, muito legal, assim, a grosso modo, né? Que nós achamos uma empresa aí foi até a Ana Buffon, onde nós fizemos todas as pesquisas de empreendimento semelhante, de pedestre, de a demanda de veículos, né, a lotação, o estoque, de caminhão, para a gente levar até o estaleiro Jurong. E o legal também do estaleiro, aí foi mais para mim, que tinha muito tempo que eu não estudava giro de caminhão. Quando me vi, cara, lá era carretona mesmo, né? Carretona daquelas. E aí veio a grande dificuldade que a gente teve na época, foi poder chegar para o camarada e falar, olha, esse sistema rotular que você colocou aqui é só para carro. Você põe um caminhão. E aí, quando a gente colocou o caminhão, comia, sei lá, o famoso bife que eu te falava, né? Eu sempre falei, comia um bife de 5 metros, 10 metros, aí fora o afastamento frontal, fora não sei o que lá e tal. Então, foi muito interessante, né? Mas voltando nos nossos. O primeiro, se eu não me engano, o primeiro Wave que fizemos de Aracruz, nós fizemos juntos, não sei se você lembra. Lembro da multifamiliar, né, da Foi um Lorente. multifamiliar, foi o primeiro wave de lá. E foi, Aquelas aventuras, levantamento de uso do solo. e foi até interessante, porque como era o primeiro, as pessoas não, assim, por não ter, pelo menos na minha parte, né, não ter muito conhecimento, as pessoas não acreditavam no que a gente falava. Né? Olha, Sim. gente, mas não está dando fila, mas a rotatória fulano de tal está dando fila. Cara, eu ia lá à noite, cadê a fila, gente? Não aparecia a fila. Não, mas tá dando fila. Aí uma vez eu fui lá à noite, pedi para um camarada, um engenheiro lá da prefeitura. Quando ele chegou lá, ele falou: não, ó, tá dando uma fila. A fila que se referia era fila para o veículo parar na placa pare e seguir em frente. Então dava uma fila de 4, 5 carros, que não é considerado fila, né? Assim, então, até isso foi muito interessante. E eu acho que isso você deve lembrar, que esse estudo, ele acabou indo para o governo do estado, que o Instituto Jones, e foi para a Universidade Federal, porque quem fez a análise do que eu tinha feito foi a UFS, né, a Universidade Federal do Espírito Santo, fez a análise do sistema viário, e quem fez depois uma outra análise foi o Instituto Jones Santos Neves. Eu não sei se você lembra disso aí. Eu lembro que foi engraçado, que a Latussa acho que já estava lá no Instituto Jones Santos. Ela falou, gente, o nosso Wave chegou lá. Isso é uma questão interessante, né, Léo? Porque a gente vê que apesar do Ministério das Cidades ao longo de muito tempo, né, ter dado muitos treinamentos, principalmente no programa de revisão de planos diretores, né, acompanhou muito as cidades, a gente tem essa falha, né, de capacitação dos técnicos municipais em relação à aplicação de alguns instrumentos. Então, assim, a gente tem a oportunidade
no município de Vitória, a gente já teve a oportunidade de estar compartilhando experiência com outros municípios, a gente já atendeu pessoas de Cariacica, se eu não me engano, de Cachoeiro de Itapemirim, né? Mas é complicado para um técnico do município que nunca viu, porque é um assunto muito complexo. Sim. Principalmente a parte de trânsito, né? Quando você falou que você era um autodidata, eu falei assim, acho que não teve ninguém no CAI que não fosse autodidata, porque eu lembro da gente lendo aqueles negócios lá para entender capacidade, saturação, o que aquele F significava na nossa vida, né? Uhum. E aí a gente ainda teve o privilégio, porque, de certa forma, a Geralda Cristina, né, que nos precedeu durante muitos anos, ela deixou um legado, assim, bastante informação, e com as pessoas, né, as equipes foram se transformando, mas sempre mantinha né, a Flávia Pico, ele ficou lá com a gente, a nossa organizadora de termos de compromisso, sem ninguém, que eu nunca vi ela dava conta daquilo, nem sei como é que dava conta daquilo. Mas, assim, foi a Dani Preste está até lembrando aqui, ó, que em 2019 a prefeitura fez um seminário de EI, foi uma discussão muito interessante, né, sobre o instrumento, a aplicação, o escopo, mas realmente é complicado. E esse tipo de seminário, né, municípios que têm equipes assim mais bem formadas e a gente poder passar isso para outros profissionais que estão ali vivendo aquele desafio, né, do dia a dia de conhecer o empreendimento, saber o que era, né, e o que eu faço com isso tudo, com esse monte de número aqui, com essa tabela que essa mulher me entregou no Excel, meu Deus. E é a dificuldade, os municípios encontram essa dificuldade, entendeu? Então, eu acho que isso é uma grande barreira, né, que a gente tem que enfrentar dentro da gestão, e eu acho que isso passa também pelo reconhecimento da importância do instrumento. Sim. E aí, reconhecendo, vai se investir nessa capacitação dos profissionais. Claro. Porque ali a gente aprendia um com o outro. Você estava lá aprendendo o simulador, eu não queria nem saber o que você estava fazendo aquilo ali. Dava raiva de você. Mas, assim... Mas o que me interessava é porque, na verdade, a gente tem que compreender a base, né, de tudo aquilo ali. O que aquele resultado significa para a cidade, né? Pois é. Para a gente identificar o problema. Eu lembro que no final a gente falou assim, cara, quer saber? O cara assinou RT, se tiver errado, o problema é dele. A gente já estava meio assim, né? Não é possível que esse cara não sabe fazer uma continha, que a gente já estava cansado de ficar conferindo conta. Aí tinha um negócio que eu gostava de fazer, porque para mim isso era essencial, era conferir as rotas. Eu falo, cara, se o cara errar na rota, ele errou tudo. Se ele errou na rota, eu já nem leio aqueles cálculos que ele fez ali na frente. Mas, assim... voltando para aquela questão que eu falei da humanização do instrumento, eu acho que em Vitória a gente chegou num ponto que a gente falou assim, bicho, adianta ficar lendo o sistema viário, só tá dando ruim isso aqui. Sim. Vão sair dessa caixa, vão abrir o leque, vão pensar o que a gente pode fazer para transformar, para esse instrumento ter outro fim, entendeu? Então, assim, eu tive uma experiência, foi muito boa com a... Ah lá, Dani concordou comigo. Você errou a rota, devolvi sumariamente. Eu lembro que eu fiz um dos eventos que nós fizemos com a Ana Buffon em Vila Velha, que ela fez, cara, um estudo de equipamento urbano, que eu falei, cara, a gente precisa disso aqui. Sim. Tipo, Vitória, eu esqueci esse negócio de trânsito, aquilo ali, pôr mais um carro, pôr 2, pôr 100, já não tá fazendo diferença, que pulou do F pro G pro H, meu filho, já era, você sabe, Léo. Não tem mais o que fazer. A gente tem que mudar toda a política de mobilidade urbana. Ali a gente eu tenho que tirar o carro da rua, acabar com a carrocracia. Aí quando você falou do nível GH, né? Porque normalmente pode ter um ou outro que entende aí, a gente estava falando nesse caso de nível de serviço. Sim, nível de serviço
É uma forma de você dar a nota para uma interseção ou para uma faixa de via, né? Onde A é fluxo livre, tá? É qualquer volume aí, 1h da manhã, 2h da manhã, nível de serviço A, e na hora pico, quando está tudo congestionado, os métodos tradicionais, HCM, CCD, entre outros, ele vai até F. E esse que usa, que eu tenho esse simulador, que ele vai até H. E aí eu vou explicar por que ele vai até H e por que eu uso esse método. Porque o HCM, o CCD e outros precisa ter a via totalmente sinalizada. Então, quando a gente vai, por exemplo, em determinados lugares que a gente está fazendo uma análise, não tem nem placa no lugar, né? É uma interseção que não existe uma sinalização. E aí, quando você joga isso no simulador, o bicho fica perdido, ele dá erro. Né? Ele não te dá nada, ele não diz que você é A, se é B, se é D, se é H, ele não sabe o que fazer. Então, foi uma forma que a gente encontrou para chegar a esse nível de serviço, eu acho que mais próximo da realidade, né? Então, assim, são uns detalhes, assim. E isso que você falou, eu lembro que eu participei desse EVE com você, não foi? Foi, não é o de Vila Velha? Isso, é o de Vila Velha, sempre dava pau. Sempre. Ali... Imagina, ai, gente, esqueci o nome da avenida lá, é a... Carlos Lindenberg. Carlos Lindenberg, não tinha como prestar, né? Pô, pois é. Enfim. E aí o doído, algumas vezes, que vai para análise de alguém que você falou lá atrás, por falta de experiência da equipe, de não entender o assunto, isso não tem resposta. E aí eu lembrei de uma coisa que a Miriam tinha perguntado, qual o tempo de aprovação? Miriam, ainda não sei qual é o tempo de aprovação, porque ainda sou estudante, mas o que eu sei é o seguinte, quando tem um wave aqui finalizado, a empresa, né, que fez o wave, ou TIA, ou TIS, ele apresenta 3 volumes diferentes. Com tudo que tem direito para a equipe técnica, de um modo geral, aí arquitetos e tal. Um outro, se eu não me engano, especificamente só para os engenheiros de tráfego. Aí vem aquela parte que eu gosto, que tem todos os numerozinhos, tem cálculo de atraso, tem fluxo de saturação, tem VC rate, então tem tudo que você gostaria, todo engenheiro de tráfego gostaria de saber, tinha vergonha de perguntar, está nesse aí. E um outro terceiro, que é para o público mais leigo, entendeu? Então, isso eles fazem essa diferente. Eu não tenho certeza se tem mais, né? Isso só a parte do tráfego só a parte de tráfego, né? E os outros eu não tenho. Mas eu acho que em menos de 6 meses, pelo que no período que eu estagiei lá, né? Que meu estágio acabou por conta da pandemia, né? Porque aqui no Canadá a pandemia é de verdade, né? Então acontecendo e nós estamos no lockdown, né? Aqui, né? Que ainda continua, nós estamos no estaca zero. Meu filho hoje que voltou para a escola depois de novembro. E aí foi bem interessante. Isso que estão prevendo para janeiro. Não, agora dia 18 de janeiro ou 20 de janeiro. Fevereiro. Fevereiro, desculpa. Que eles vão voltar às aulas, entendeu? E aí, Maressa, não te cortando, já te cortando, que eu vou te falar. Tem uma história que o Instagram, com 1 hora, ele fecha. Sei disso. Ele é meio desagradável. Exatamente. A gente está no nosso papo furado tão bom, mas aí depois a gente ainda é fraquinho para ficar mais de 1 hora. Pois é. E aí o seguinte, ele está no YouTube, tá, gente? Vamos compartilhando aí, apertando o aviãozinho aí, que um papo com a Maressa dá umas 5 horas de assunto aí. Tanto que ela conhece do assunto. Vamos falar de alguns exemplos que a gente teve com a aplicação do instrumento, porque eu acho que você já explicou tudo, falou o que é o Wave, o que precisou e tal, com todas as condições, o que faz.
E agora vamos para a realidade. Quais são os ganhos com a aplicação deste instrumento? Ou você quer falar mais alguma coisa que... Não, eu acho que encaixa nessa pergunta, assim, porque uma coisa importante, né, interessante, que, como eu já falei, né, a gente tem diferentes enfoques em função da área de influência, do território, da cidade, né, em função da problemática. A Camila até comentou, né, quando junta tudo junto, misturado, a bagunça ainda é pior no sistema viário e tal, mas a gente enfrentou muito isso, né, situações em que a gente chegou à conclusão, respirou fundo, falou, bom, se eu não mudo a política de mobilidade, eu não consigo melhorar o trânsito, não é esse empreendimento que vai salvar ou vai piorar a vida. Então, vamos pensar em outra medida, em outro impacto, né, que a gente consiga contornar, né, dentro dessa análise que a gente está fazendo. Aí foi nisso que eu achei muito interessante essa avaliação que a Ana Buffon propôs lá em Vila Velha, né, dos impactos sobre os equipamentos públicos comunitários, de educação e saúde. A gente fez um cálculo, assim, que eu acho fenomenal a metodologia que ela aplica, e eu acho que os municípios, a gente tinha que começar a pôr isso nas nossas TRs e pedir esse tipo de análise, entendeu? Mas aí, é só responder agora você fez esquecer minha linha de raciocínio, né? Porque eu esqueci de eu ia falar falar dos exemplos. Vamos falar aí, que agora eu lembrei que eu tenho que falar. Antes do exemplo, que é importante. Na Serra também, ó, a Miriam está falando, na Serra também sempre tem esse diagnóstico, assim, que eu acho fundamental. Não, eu concordo com ela, mas ela bate muito. Bate muito. Tô brincando. Ela é muito crítica, e isso só me fez crescer. Olha só, uma coisa importante que eu esqueci de falar, uma estrutura do Wave. Eu acho que é importantíssimo, acho que tem muita gente aí que não sabe, os alunos aí, que eu acho que antes da gente ir para o final, que seriam os exemplos, a gente falar sobre a estrutura do Wave. Sim, rapidamente, então, estrutura do Wave. Né? Sempre no primeiro capítulo que a gente tem que saber é o que a gente está estudando, então, o que é esse empreendimento, qual que é a característica dele, né? Área de terreno, quantos pavimentos, quantos metros quadrados de área computável, área construída, e isso é fundamental, né? Aí são feitos os estudos e as pesquisas de campo, então, levantamento de uso do solo, contagem de tráfego, pesquisa e empreendimento semelhante, são todos aspectos fundamentais no estudo, né, que a gente tem que entender a partir de uma avaliação de um empreendimento similar, o que esse empreendimento pode ocasionar naquele lugar, que tipo de impacto ele pode ocasionar. A gente tem que ter clareza, né, de uma área de influência. Existem vários métodos para definir a área de influência, que é o raio de abrangência do impacto desse empreendimento, até que limite ele pode repercutir. Tem empreendimentos como o shopping center, que pode ser metropolitano, né, pode ser regional, depende muito de onde ele está sendo inserido. Né, nós temos exemplos de shoppings em Vila Velha que atrai pessoas de Guarapari. Então, quer dizer, ultrapassa os limites da cidade esse impacto. E o dimensionamento, né? Tipo assim, o que esse empreendimento precisa para atender as demandas dele, ou seja, de vaga de estacionamento, embarque e desembarque, carga e descarga, sem sobrecarregar o território urbano, gente. Isso é importantíssimo. Rua, área pública, não é para atender empreendimento, é para atender a cidade. O empreendimento ele tem que se suprir dentro do seu próprio terreno. Mas aqui também, aqui não pode, não. Todos os mas você sabe que isso é uma luta, né, Léo? Aqui no nosso país tupiniquim. Aí depois a gente tem um diagnóstico do ambiente urbano, que aí a gente começa a utilizar todas aquelas pesquisas que foram feitas. A gente tem o diagnóstico ambiental, que é o que eu falei, por exemplo, hoje eu trabalho no município de Botucatu, que, do meu ponto de vista, enquanto planejadora, um aspecto importantíssimo no planejamento da cidade é o aspecto ambiental. O município tem uma hidrografia muito rica e tem uma paisagem maravilhosa, assim, da cuesta, e assim, você tem que ter um cuidado, né, com essas áreas de APP, tem muitas nascentes, mais de 2.000 nascentes dentro do município, então
é um aspecto a se considerar muito importante num estudo como esse. E aí a gente tem o diagnóstico do sistema viário, né? Que é a parte mais legal. Não acho. Essa é a melhor que concordo tem. Com você. Muito massa. Eu concordo em discordar com você nessa parte. E aí a gente faz uma análise de todos esses impactos. O que é sempre importante que eu gosto de falar? O ponto principal de um bom wave é um bom diagnóstico. Sim. Como que você vai avaliar o impacto de alguma coisa sobre um território se você não sabe nem que território é esse? Então, o primeiro passo é um bom diagnóstico, você entender aquele ambiente urbano nessas diferentes áreas ambientais, sistema viário, uso do solo, equipamentos públicos e comunitários. Depois você entender o que o seu empreendimento traz de demanda, o que ele vai repercutir nesse território. Aí depois, sim, você vai falar o que eu preciso fazer para que eu não impacte tão consideravelmente esse local ou essa vizinhança, entendeu? Então, assim, eu acho que o diagnóstico é imprescindível. Um bom diagnóstico. E isso vale para a parte do sistema viário, que é o que eu te falei. Para todas. Mais legal que tem o Wave, essa é maravilhosa. E essa parte do Wave, né, assim... minha amiga lá dos Estados Unidos entrou, hein? Oh, thank you so much. Fala inglês com ela. Eu não. Falo nem português. Aí... Táugila. Obrigado, Táugila. Aí, Marissa, na questão do sistema viário, assim, né, já que você falou de tudo, falar um pouquinho da parte do sistema viário. Eu acho que quando um TR muito bem elaborado apresenta para nós os cenários que a gente precisa ter, por mais que ele seja horroroso, o cenário 1 atual, que eu concordo com você, que eu mesmo cheguei a várias conclusões com você sobre isso, que a gente deveria algumas vezes não relevar, mas ser menos, vamos dizer assim, menos aguerrido em relação a isso. É interessante de que a gente tenha condição de colocar, vamos dizer assim, tudo que o município precisa. O que eu quero dizer? Você faz um cenário atual, faz um outro cenário com a condição atual e o empreendimento. Então, nesse cenário 2, você já sabe o quanto que esse empreendimento vai impactar, se ele vai piorar muito mais do que está lá. E aí vem as possibilidades que o instrumento dá, no meu entendimento, para o município, né, para a cidade, são os outros cenários. Então agora vamos fazer o seguinte, o cenário 2, né, que era o cenário atual, incluído o cenário com um empreendimento implantado, vamos para o cenário 3. Qual seria o cenário 3? Bom, o cenário 3 seria, nós temos projeto de ampliação, nós temos projeto de fechar rua, nós temos projeto de implantar ciclovia, e aí incluir todos esses novos projetos para ver o que está acontecendo, porque nem sempre o município, né, Vitória ainda, por ser uma capital, ainda tem uma certa condição de infraestrutura intelectual e infraestrutura física para poder fazer isso, mas algumas prefeituras a gente sabe que não tem, mas é uma forma que tem da cidade se planejar com esses outros cenários, né? Que foi o que aconteceu, que seria agora os exemplos que eu ia te pedir. Né? Sim, e a gente tem assim, muitos projetos, né, que a gente implantou em função de empreendimentos de impacto vizinhança. A gente teve aquela casadinha da Enseada, né? Um empreendimento do AR e o outro do A Obra, com isso a gente ganhou uma rua. Isso. Temos o feijãozinho do Verse, todos têm apelidinho, né? A gente tem o parque, né, que é uma contrapartida urbana, que veio com a implantação da sede da Petrobras, que eu acho que mudou muita dinâmica ali na área da Praia do Campo. A gente teve implantação de alamedas
na Mata da Praia, né, que foi muito legal também, o resultado de 2 estudos de impacto de vizinhança. Nossa, rotatória, né, de Bento Ferreira, que baia de ônibus na Praia do Canto, ali na Praça na Praça dos Namorados também, que foi em função de análise do empreendimento. Opa. Eu acho que teve ciclovias, a gente começou também a implantar algumas medidas em função de estudos de empreendimentos especiais, né, que eram estudos especiais. Sim. E teve a praça lá de Gurijica, que era daquele empreendimento do Leitão da Silva. Então, assim, eu acho que a gente sempre conseguia, dentro do planejamento do município, que tinha de projeto, e dentro também da participação da comunidade, muitas medidas importantes para a cidade. Eu acho que um papel fundamental nos últimos anos para que essas medidas acontecessem foi muitas audiências públicas. Sim. Porque a gente começou a jogar a bola, né? Sabiamente, Lenise conduzindo isso aí, começou a jogar a bola um pouco para a comunidade também participar na decisão dessas. Eu acho que sempre, né? Sempre teve a participação da comunidade no sentido de definir essas diretrizes de medidas compensatórias. Obviamente, a gente tem que deixar claro aqui que as medidas mitigadoras, elas são definidas em função do impacto do empreendimento. Então, não é uma escolha, não é uma opção, é uma obrigação do empreendedor cumprir. Para que ele se implante, para que ele funcione, ele tem que cumprir essas medidas. Mas a compensatória é algo que ele cumpre em função de um impacto que ele não mitiga. Aí essas medidas foram definidas em grande parte, né, junto com a comunidade, o que foi muito importante. Essa pracinha de Gurijica foi uma que foi a voz mesmo da vizinhança. A comunidade que pediu, eu lembro. Na definição da medida. Não, é exatamente isso. Agora, é até interessante quando a gente vai para... teve a reforma das paneleiras. Reforma das paneleiras. Que é a Multivix, que foi super importante para as paneleiras ali. Né? E eu acho que agora o projeto está implantado, né? Teve a questão da queima lá externamente. Foi muitos ganhos, assim. Eu acho que, fora o que a gente consegue ganhar para a cidade em termos de melhorar a inserção dos grandes polos geradores de tráfego, né? E de incomodidades dos grandes empreendimentos, a gente também consegue ganhar essas compensações aí que são riquíssimas. Acho que teve empreendimentos ali em Jardim Caburi que contribuíram para o Parque da Fazendinha, em alguma reforma. Walmart, não sei se você lembra, foi refeita o Walmart teve um sistema, melhoria das calçadas. Isso, sim. Eu lembro, a Ana disse que está implantado. Exatamente. Operando. Você sabe que Tia Penô vai vir aqui, né, também, né? Ai, que mentira. Vai falar um pouco também de EIP, né? Também que bom, ai. E aí, Maressa, assim, pelo que eu vejo, que é extremamente importante, né, até mesmo para o empreendedor. Eu vou dar um exemplo de um estudo especial que fizemos, eu e você, lá em Guarapari. Né? Sim. E o moço não sabia a quantidade de pedestres que tinham para o supermercado dele. Você lembra disso? Lembro. E aí eu só falei para ele assim, o seu moço, só para lembrar o senhor que daqui a 3 quadras vai ter um supermercado igual o seu sendo implantado lá. Então, acho bom o senhor tentar dar um jeito de... Você lembra dessa história? Lembro. Não sabia. Não, ele achava que podia sair na rotatória lindamente, com aquele monte de carro, assim, não estou fazendo nada. Exatamente. Sabe de nada, inocente. O povo tentava suicídio para atravessar ali, né, para ir para o supermercado. E é uma outra questão, assim, gente, absurda, né? O cara pensa no carro, mas não pensa no pedestre. Exato. E todo mundo esquece que desceu do carro virou pedestre, né? Exatamente. Então, filho, pense em você não está pensando no outro, você está pensando em você, né?
quando eu dava aula lá na escola técnica, no meu primeiro dia de aula, eu dava aquele filme do Senhor Volante e o Pateta. Lembra? Senhor Volante, antigo, de Ah, é da sua 1950. época, né, Léo? Eu sou muito nova para essas coisas. Exatamente, mas você viu, que eu sei. Então, que ele conta a história disso, né? Do cara, quando entra dentro do carro, vira um monstro, né? E o que acontecia em 1950 continua acontecendo agora de uma forma muito mais dura, né? Assim, né? E, e aí, quando você vê, muita coisa não se alterou em relação a isso. Sim.